Pois E é, às tantas tudo aquilo havia, e estava você tinha curiosidade de saber como é que eram as Estava viagens dele. exatamente, e estava em voga nessa altura, toda aquela a seguir ao 25 de Abril, toda aquela Sei. confusão, e ele depois a opinião dele, isto era a opinião dele. Olha, a minha opinião é assim, acho que, isto era em relação também à Rússia, que eu perguntava, deem educação, formação, educação e liberdade. Mas não é liberdade, não é anarquia, liberdade com responsabilidade. Isso, é. Às pessoas que o resto vem por arrastamento. Exato. Eu nunca mais me esqueço. Sabe que a gente com idade, eu tenho tanto episódio, alguns para rir muito, até, que ele diz assim, é mentira o que está a dizer. Não é não, isto foi verdade. Desde aquela que eu, já agora, desculpa, em relação aos bailes, depois a seguir foi um baile, de um indivíduo que num jogo de futebol que eu assisti, não vou dizer o nome das terras, foi aqui perto, entre uma terra e outra, porque as pessoas eram humildes, mas eram, como é que dizer, foram sempre... Aqui a nossa região são solidárias, são pessoas solidárias. Sei. Quando há um problema, isto agora está um bocadinho mais individualista e mais egoísta, mas quando há um problema, as pessoas tentam sempre colaborar. Mas continua sendo assim ainda. Ainda continua, ainda bem que continua. Mas são assim as pessoas aqui. E então, acontece que nessa altura eu achei muita graça, porque o indivíduo estava atrás de uma baliza a ver um jogo que eu também joguei futebol no Chafariz. Ganhei 5 prémios de disciplina lá no Chafariz, também joguei no Chafariz. Foi ultimamente, quer dizer, já com meus mais tarde. Esse Chafariz é o quê? Era algum grupo de Chafariz dos Canos, hein? Era o Chafariz dos Canos, tem história isso. Então, ainda lá andei uns anos e tive lá 5 prémios de disciplina, porque havia uma direção que atribuía para o melhor jogador, para o melhor isto, para o melhor... e também tem ali peripécias muito giras. Mas agora, para concluir, essa história, por exemplo, desse indivíduo que eu achava muita graça, ele estava atrás da baliza e eles, coitados, durante a semana andavam a trabalhar no campo, que trabalhava-se muito no campo, até eu ainda sou do tempo do sol a sol, sol a sol, isso que eu ia dizer agora. Sol a sol. E de maneira que depois as pessoas, coitadas, andavam cansadas e tal, mas ao domingo iam fazer um jogo entre uma equipa e outra, num campozinho que lá tinham conseguido arranjar. E ao sábado eles também não tinham tempo livre naquela época? Não havia semana de vezes. Era só o dia da missa. Era o dia da missa. Ia para a missa, iam para a missa, depois iam para o jogo, não é? Pois, quem fosse pedir à missa, hoje também não havia os que não iam. Não era obrigatório na época? Não era obrigatório, ninguém era. Na sua época, na época dos seus pais, era obrigatório ir à missa? Acho que também não. Acho que também ninguém era obrigatório ir à missa. Mas no norte talvez fosse, agora aqui não era obrigatório ir à missa. E então acontece que o indivíduo às tantas era guarda-redes de uma das equipas. Por sinal, nessa equipa jogava um primo meu. E então a taça, que depois ganhou por troféu, era um osso num pau, apostado no pau. Esse meu primo era muito para diante e é que vinha à frente, ele é que geralmente... Ainda viste o troféu? Era um osso espetado no pau. E às tantas... O guarda-redes, que era muito bom o guarda-redes, a bola vinha lá, rematada lá para o adversário, e a bola às tantas não entrava. E ele dizia assim, que susto que eu apanhei, eu pensava que ela ia entrar. Calculava mesmo que ela ia entrar, e não entrou. Mas às tantas vinha lá um remate, e ela entrava. Ele ficava aborrecido no chão, todo enrolado. Esta bola que eu calculava que ela não entrava. Eu calculava mesmo que ela não entrava. E entrou, a bola tinha entrado, está a ver? Os cálculos dele estavam sempre mal. E então os bailes eram assim. Eu muitas vezes acontecia que eu ia convidar, eu e outros, não era só eu, uma menina para dançar, às vezes vinham duas. Já naquela época? Vinham duas. E eu dizia, não, desculpa, é esta que eu, naquela época, mas espere, isto era nas aldeias. Mas era fartazana assim, era? Não era fartazana, é porque, repara uma coisa, é preciso ver... Ela já tinha uma tendência... Não era isso só, era assim, eu apresentava-me bem vestido. Não era conhecido. Mas fizeram-me coisas assim... Mas era só bem vestido, você conquistava as mulheres, se fosse ali meio... Não era só isso, era a postura, a pessoa não tinha aquela cara de Campónio ou de...
Está a ver assim, aquele espeto grosseiro. Então para ir para o bailarico tinha que ir com apresentação. Foi com apresentação. E então nas aldeias, porque eu ia... Mas de vez em quando essas que vinham podiam ter alguém que gostasse delas. E no final não saía ali uns... Não havia. Não havia respeito? Havia respeito, nunca houve nada comigo, nunca houve. Nem comigo nem com outros que eu tenha conhecimento. A gente havia respeito. Então havia respeito. Havia respeito, nessa altura havia respeito. Então, e não havia conflitos. Então quando vinha duas, como é que você se desenrascava? Pode ser, desculpe, mas eu convidei esta menina. Tá. Mas aconteceu uma coisa, eu não devo contar, se calhar. Conte à vontade, esteja à vontade. É para ver. Já é depois das 10 à vontade. Como as coisas aconteciam. Aconteciam coisas muito engraçadas que eram o seguinte. Uma vez fui a um baile, porque aqui em Torres já era diferente, eu também era sócio aqui em Torres do Grêmio, que era uma associação já... Você era sócio da Banda Nova. Porque era jovem e as oportunidades aconteciam. Da Banda Recreativa Torrense, onde eu tocava, também era sócio. E aí... Há o seguinte, aí geralmente já eram conjuntozinhos que iam tocar, chamadas bandas, que agora é bandas. Mas e na época também tinha meninas nas bandas? Não era meninas, só homens? Não, só homens. Isso começou, as mulheres nas bandas começou quando? Mais ou menos? Há pouco tempo? Foi para aí nos anos que? Nos anos 80 talvez, 90 talvez. 80, 90. Continuando lá das meninas. Então as meninas era assim, um dia eu vou daqui para uma aldeia. E eu com 23 anos tinha carta e tinha carro, não é? E então tinha 23 anos, tinha carro. E então o que é que acontece? Eu fui e fui lá a essa aldeia e chego lá, convidei uma menina. A menina, pronto, eu convidava, eu não namorava nessa altura. E eu era livre de convidar que eu quisesse, desde que ela fosse dançar comigo. Quando ia lá já não tinha alguém de olho já? Para dançar consigo? Às vezes tinha. Foi assim que eu comecei a namorar uma rapariga depois. E então? E depois acontece que ela fez-me uma coisa que eu não devia te contar, talvez. Não, mas conta, porque isso ela faz começou, parte. antes de começar a dançar comigo, cuspiu nas mãos. E então? Sou valente. Não, eu fez-me lembrar, esta pequena deve andar no campo, porque havia muitas no campo. Por causa de pegar o cabo da enxada. Pois, lembrei-me disso. Com calo. E aí, o que Mas é que não você deixa percebeu? de ser uma pessoa digna, evidentemente. Então, o que é que você percebeu depois que ela... Porque eu reparo era uma coisa. Costume. Eu, para mim, a dignidade não é a pessoa... É um bom caráter, como o meu avô comprava propriedades e vendia. Comprava quando tinha que comprar, ou vender, quando tinha que vender. Era um proprietário aqui da região. E então ele apertava a mão. Aí eu queria dizer uma coisa sobre isso. Apertava a mão e estava o negócio feito. Era a honra. Por isso é que toda a gente vai para o uso campeão e tal. Isso até esse costume existe no Brasil, não é? Quando se fecha o negócio, aperta-se a mão, está feito. Pronto. Aqui era assim. Agora nem com papéis já. Mas eu ia contar uma coisa do meu avô. Repare uma coisa. Eu ainda... É só um parênteses. Quando fechava os negócios, cumprimentava. Mas é só um parênteses para dizer o seguinte. Eu andava na escola primária, fiz a quarta classe no Cedral, um excelente professor. Era o professor Veloso, muita gente conheceu, e que foram alunos dele. Eles, o que é que ele fazia? Eu andava para ir para a casa da minha avó, que era no Fardouro, era o Casal das Covas. Eu andava aí uns 12 km a pé sozinho. E depois para ir para a Patameira, a casa de uma tia minha, eu andava também à volta de 13 ou 14, a pé. Na época era assim. Mas eu não ia, era de vez em quando. Não é? Ia para lá. Isto é para dizer o seguinte, nessa altura, isto passa-se antes do 25 de Abril, havia segurança. E as pessoas tinham segurança. Eu nunca ninguém se meteu comigo, a não ser perguntar de onde é que tu és, ou isto ou aquilo. De resto, nunca ninguém me fez mal. Uma criança que nessa altura tinha 8, 9 anos, 7 anos. Isto era a idade e acontece uma peripécia, já agora a propósito disso. Sim. Um dia eu vou da Friteira para o Sebral, vinha da Patameira, e a pé, ia para a escola para o Sebral, e há um senhor conceituado, uma pessoa muito estimada na terra,
António da Ponte, que fazia aquelas engrenagens dos moinhos, aquelas engrenagens todas de carpintaria, e que vai para o Sobral e que pelo caminho para um carro preto, parece que era um Ford T preto. Daqueles da época eu tinha para aí os 8 anos. Da guerra, daquela. De 8 anos. Modelos, né? De 8 anos. E depois vai e para o carro e diz assim, ó Sr. António, venha daí que eu dou-lhe uma boleia. E o Sr. António, eu presenciei isso, diz assim, obrigado, Sr. Zé, mas eu estou com pressa. Quer dizer, se fosse carro não ia mais rápido? Não, ele disse que estava com pressa, porque ele sabia quando chegasse a uma certa subidazinha que havia lá, o carro parava sempre ali. Não ia força. Depois, quando a gente chega lá ao pé do carro, que eu ia com o homem até com uma saquinha às costas, mas era um poeta, o homem é um poeta. Tem um neto que morreu há pouco tempo cá em Torres Vedras, e tem uma neta. E então o senhor, às tantas, quando chega, então há problema, sabes, há aqui um problema aqui da gasolina e tal. Lá estava ele já todo sujo. E o senhor tem uma farmácia no Sobral, esse senhor. De maneira que eram coisas que aconteciam muito engraçadas, e que destas e outras dos bailes, desde aquele indivíduo que ia para o baile a andar com uma navalhinha assim à volta, corta-unhas assim à volta, e dizia para a miúda assim, Vossa Excelência dança, e ela a dizer assim, calha bem que eu não me chamo Hortêncio, o meu nome é Maria. E ele voltava para o lugar dele a andar assim para o outro lado. Está a ver? Vossa Excelência dança. De maneira que isto, com isto tudo... É muitas histórias. Pois. Olha, pessoal, não se esqueçam então, Foto João Brasileiro, vossas cassetes, eu só estou insistindo para que vocês não deixem de restaurar as vossas cassetes, porque eu levo muito tempo para restaurar vossas cassetes. As vossas, quem leva, né? E depois não reclame que eu não avisei que insisti aqui, tá ok? É Foto João Brasileiro, recuperamos todos os tipos de fitas para pen DVD e CDs. Em Torres Vedras, telefone 91 6710 462. Aproveitem enquanto existe alguém ainda a restaurar as cassetes para CDs, para DVDs e para pen também. Bem... Então, queria só dizer uma coisa para terminar. Esqueci-me de uma coisa para terminar. Diga. Há muitas, mas esta esqueci-me. Sei. Em relação ao ensino, eu estou convencido que não há nenhum professor que não me dê razão. Então. Neste momento há muita burocracia no ensino. O ensino está cheio de burocracia. Eu já tinha dito isso no princípio. Pode continuar, vai. Muita burocracia. E então, que tipo de burocracia? Turmas também com muitos alunos. Também por turma um bocadinho, muitos alunos. Não havia tantos alunos antigamente, no seu tempo? Já havia muitos alunos, nessa altura já havia muitos alunos. Sabe que isto é muito complicado. Eles aumentaram a quantidade de alunos na sala, foi? Eu não sei se aumentaram. Eu penso que neste momento, se houvesse menos alunos, talvez as coisas... Tiravam o melhor proveito? Não sei. É muito complicado. O ensino não é fácil, mas eu digo uma coisa. É como eu disse há bocadinho. Tudo está na educação. Na educação e é preciso liberdade. Toda a gente fala em liberdade, mas a liberdade com a responsabilidade. Sim, mas a educação em casa também é muito importante. Também Quando a criança nasce e vê que está rodeada de um ambiente de futuro, não é? Exatamente. Então essa criança tem futuro, evolui, tem progresso, não é? Claro. Pois é importante também, sim senhor. E, enfim, os pais também terem condições para darem um futuro à criança. O senhor trabalhou nessas empresas, na área técnica? Muitas empresas. E que deu tudo dos seus conhecimentos, né? Também. E o que é que o senhor acha em relação a essa área técnica e a área de professor, né? O que é que você diz, você trabalhar na área técnica, no desenvolvimento de projetos, não é? Pois. E depois a dar aulas, deixar de estar nessa área técnica e depois dar aulas. As aulas eram o quê? Era explicar o seu conhecimento de todas as técnicas que esteve como no real, era mais fácil. Muita coisa, eu ensinava tudo, o que contribuísse para a formação da criança. Sim, olha, e do jovem. Mas acontece o seguinte, a aula técnica, há muita coisa que
que falha. Eu muitas vezes cheguei a fazer exposições para o Ministério da Educação, mas não vale, as pessoas não é muito complicado. Não eram acertadas. Não era acertado, não ligam. É. As pessoas geralmente, agora não sei, naquela época